Você sabe o motivo das raízes da discórdia entre Israel e o povo árabe? Fique conosco e você vai começar a entender. Bem, israelitas e palestinos têm a origem semita. E o que significa origem semita? O termo semita vem da palavra Sem. Sem foi um dos filhos de Noé, como traz a Bíblia Sagrada. Gênesis capítulo 10, versículo 30. Bom, de Sem veio uma extensa descendência que teria habitado no Oriente Médio. Assim, Semita passou a identificar os povos que teriam vindo da mesma raiz genética, ou seja, de Sem. E hoje, os grupos que mais se destacam nessa genealogia são os judeus e os árabes, que a partir do século XX têm se envolvido em extensas disputas geopolíticas. Essas diferenças geopolíticas nasceram de uma história que está escrita na Bíblia a respeito de Abraão. Abraão era casado com Sara, mas esta não conseguia lhe dar filhos e estava tanto velha para que isso acontecesse. Por isso, entregou a sua escrava Agar para que ela tivesse um filho com Abraão. Porém, posteriormente, foram visitados por um anjo do Senhor que disse que Abraão teria um filho de Sara. O que aconteceu? O filho de Sara foi nomeado com o nome de Isaque e o de Agar com o nome de Ismael. Como Ismael veio primeiro, o primogênito, ou seja, a primogenitura, teria que ser dada para ele, o que não agradou a Sara e, juntamente com Abraão, fez com que esta escrava fosse banida de sua tribo para o deserto, juntamente com o seu filho. Posteriormente, Abraão foi testado por Deus quando este mandou que ele sacrificasse seu filho Isaque para provar a sua fidelidade com o Senhor Deus Altíssimo. Mas na hora do sacrifício, Deus fez com que Abraão desistisse do seu intento, dizendo que aquilo era apenas um teste. Ocorreu que quando Agar, a escrava, estava com Ismael no deserto, foi visitado pelo arcanjo Gabriel, que disse que o seu filho seria o chefe de uma grande nação. Posteriormente, Ismael teria dado origem a 12 filhos, e esses 12 filhos são a descendência de todo o povo árabe que existe hoje. O filho de Sara, Isaque, teria dado origem a 2 filhos, Esaú e Jacó. E Jacó, por sua vez, teria dado origem a 12 filhos, que formavam as 12 tribos de Israel. Entre 1600 a 1200 a.C., o povo judeu foi cativo no Egito. Foram depois libertados por Moisés e vagaram anos pela península do Sinai. Depois de disputarem território com muitos povos, conseguiram então o domínio total de Canaã. Após isso, a estrutura tribal passou a ter uma estrutura de Estado da forma monárquica, onde o rei era Salomão. Após a morte de Salomão, mais ou menos pelos anos de 930 a.C., os hebreus entraram em conflitos internos e 10 tribos remanescentes deram origem ao reino de Israel e as outras 2 tribos ao reino de Judá. Mais ou menos em 70 depois de Cristo, os romanos destruíram o templo de Salomão. E as ruínas desse templo é onde fica hoje o Muro das Lamentações.
Por causa da opressão romana, houve uma grande dispersão dos judeus por todo o mundo. E essa dispersão aumentou muito mais ainda após a Segunda Grande Guerra Mundial pela perseguição do nazismo ao judaísmo. No caso dos árabes, foi em 632 que houve a fuga de Maomé para a Medina e dado então início ao islamismo. Os povos árabes tomaram conta de boa parte do território no Oriente Médio com essa dispersão dos judeus. Mas em meados do século XIX, quando os judeus retornaram para Israel, começou então os entraves geopolíticos entre palestinos e judeus. Ambos os povos consideram-se herdeiros de Abraão. Por isso, o entrave geopolítico cria tantas confusões e tantas disputas bélicas como estamos presenciando nos dias de hoje. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo. Não esqueçam de curtir e de se inscrever em nosso canal. Gratidão!